E hoje um dia especial, Dia das Mães. Já acordei cedo, mandei mensagem para minha mãe. Estávamos vendo as mensagens nos grupos. Parabéns pessoal da mídia, as pastoras representando todas as mães. Foi muito bonito, incrível os vídeos que o pessoal nosso colocou. E eu louvo a Deus por cada mamãe. Então, de novo, você que chegou atrasado, sinta o meu abraço, meus parabéns. Que Deus abençoe muito você, a sua casa. E que você continue sendo um instrumento da graça de Deus, aonde você for. Amém? Eu falo que mãe é um privilégio, né? Mãe é uma graça que Deus deu para a mulher, o poder de gerar, de passar uma sequência de DNA para uma outra geração. Isso é incrível. O poder que é a gestação, o gerar. E você que tem sonho de ser mãe, e que ainda não é, e que tem vontade, quero profetizar que Deus vai abrir a sua madre, e que você vai engravidar logo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, e num culto Dia das Mães, eu orando e pedindo, né, Deus, o que o Senhor quer? E já algo que Deus tem colocado no meu coração, talvez a palavra que mais represente uma mãe, seja o amor. A suma de uma mãe, se você perguntar a todos os vídeos, aquilo que nós escutamos, a essência é a gratidão pelo amor que a mãe tem pelos filhos. E eu não queria ministrar algo simplesmente para as mães, mas eu quero transportar esse dia de amor a um amor de Deus, que é, para mim, a essência do nosso Pai, para cada um de nós, nesse dia, inclusive para as nossas mães. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Cantares. NVI também, por favor. Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Capítulo 1, versículo 1. Cantares 1, versículo 1. É isso aí. O primeiro versículo começa falando que é um cântico dos cânticos de Salomão. Salomão é filho de Davi e ele escreve o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. E talvez seja o livro com mais mensagem subliminar que a Bíblia tem. Com certeza o livro mais poético, acho que até mais do que Salmos. Com certeza o livro que retrata o maior romance da Bíblia. É toda uma história de amor, todo o livro de Cantares, do Cântico dos Cânticos. E eu quero ler versículo 1, começando o Cântico dos Cânticos de Salomão, versículo 2. Se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Versículo 4. Leve-me com você, vamos depressa. Leve-me, ó rei, para os seus aposentos. Estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Com toda a razão você é amado. Versículo 5. Estou escura, mas sou bela. Repita comigo, diga assim: estou escura, mas sou bela. Ó mulher de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não me fiquem olhando assim, porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e ficaram
fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, eu não pude cuidar. Diga assim comigo, por favor, da minha própria vinha, eu não pude cuidar. Feche teus olhos. Pai, fala conosco, diante de algo tão poderoso, de algo tão belo. Nós precisamos do Teu Espírito, Pai. Pai, na verdade, quem somos nós sem a Tua unção, sem o Teu poder, sem o Teu Espírito? Pai, assim como nós declaramos que o nosso coração possa alcançar o céu, Deus, atrair o céu. Pai, nós precisamos daquilo que só o Senhor pode fazer, da unção que só o Senhor pode dar, da revelação que só o Teu Espírito pode trazer aos nossos corações. Pai, que nós possamos entender, que nós possamos enxergar, ouvir aquilo que o Senhor quer, gritar nos nossos ouvidos nessa noite, Pai. Que o Teu amor, Pai, seja palpável. Pai, que o Teu amor seja sentido nesse lugar. Pai, assim como o Senhor colocou esse amor em uma mãe que faz tudo, que deixa tudo, que renuncia tudo, às vezes por causa dos seus filhos. Pai, quanto mais o Senhor nos ama, Pai, e que nós possamos entender isso, enxergar isso, Pai, ver, perceber isso. Pai, que essa palavra toque, Pai, aos nossos corações. É a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Queridos, como eu falei, é um livro extremamente poético, romântico, e todo o livro de Cantares, ele relata a história de uma mulher, lá na frente você encontra o nome dela, chamado Sulamita, e de um homem, de um esposo, de um noivo. Então é um relacionamento, é um diálogo entre a esposa e o esposo, entre a noiva e o noivo. E é claro que eu quero trazer isso para nós. Eu comentei isso domingo passado, falando dessa grande metáfora, dessa grande importância que a Bíblia trata, essa grande comparação sobre a noiva e o noivo, e sobre nós e a igreja. E você que não veio, eu quero também te respaldar, por favor, Efésios 5, versículo 31. Eu li isso aqui domingo passado. Mas diz, deixará o homem, está na NVI, mas tudo bem. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Queridos, esse é o texto que nós falamos de casamento. Você sabe, nem precisa ser muito entendedor da palavra, para você entender que deixará o homem, o seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher, e os dois se casam e tornam uma só carne. Mas Paulo, ele está referindo, que é onde eu quero chegar no próximo versículo, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a... Então o que é isso? Queridos, sempre o casamento, a esposa e o esposo, o relacionamento, por isso que o casamento é tão precioso, é tão importante, mas é uma metáfora, tem características, apontam para aquilo que deveria ser eu e você como noiva. Então eu e você, nós somos a noiva, a igreja, e o esposo é o noivo, Jesus, amém? Então quando nós enxergarmos ou entendermos a Sulamita falando, eu vou olhar para mim como igreja, você vai olhar para você como igreja, como você pedindo isso para Jesus, que é o nosso noivo, amém? Porque você entendendo isso, talvez clareie isso. Versículo 2, ele começa falando para beijar ela, falando, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Imagina a igreja falando isso para Jesus. E nesse romance, o que significa essa questão do beijo? Querido, entenda que o beijo é o toque, é aquilo que sai dos lábios, que
é de mais intimidade. É uma expressão de um amor que demonstra um grau de intimidade, de revelação, de amor, de quem ele é para com a sua esposa, de quem o marido é para com a sua esposa, ou a esposa para o marido. E quando a sulamita, ou quando eu e você estamos fazendo esse clamor ao noivo, beija-me, toca-me com os teus lábios, é aquilo que sai dos lábios de Deus. E você precisa entender isso, que a Bíblia fala que aquilo que sai dos lábios de Deus é a sua palavra. Então entenda isso. Vamos caminhar, preste atenção para você não perder, que você acha que é difícil, mas não é não. Mateus capítulo 4, o diabo tenta Jesus, fala para Jesus transformar aquelas pedras em pães, e Jesus dá uma resposta: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, quando eu falo me beija, ou quando a igreja está pedindo isso, ou quando Salomão escreve isso, não é simplesmente qualquer palavra, mas é uma palavra de intimidade, é uma palavra revelada, é uma palavra que quando você escuta de Deus, você fala: uau, meu Deus, que foi isso que eu escutei? Porque, querido, você pode escutar muitas palavras, você pode vir num culto e escutar 2 horas de palavras, você pode estar com uma pessoa, querido, e estar o tempo inteiro com ele, dar um monte de beijinho, mas de repente você tem um beijo que fala: uau, que foi esse beijo? Meu Deus, parece que mexeu comigo. O que a igreja está pedindo é: Deus, não me dá qualquer palavra, mas uma palavra que gere no meu coração uau, que palavra que foi essa que eu senti, que eu recebi e que fez tremer o meu coração. Amém? E ela compara, e ela fala assim, nossa, isso é melhor do que o vinho. Esse amor é melhor do que o vinho. Quer dizer, a igreja comparando a alegria, o prazer de ter esses momentos de uma palavra revelada, daquilo que sai da boca de Deus, de ter um preenchimento, uma plenitude do nosso coração. E aí o versículo 4, ela diz o seguinte: leva-me com você, vamos depressa, leva-me, ó rei, para os seus aposentos. Queridos, aposentos, leva-me para o seu quarto. Na outra versão fala: leva-me para as suas recâmaras. Nós cantamos essa música: leva-me para as tuas recâmaras de amor. O que é isso? É um pedido da noiva falando assim: ó, eu não quero estar em qualquer lugar, não me satisfaz mais em qualquer lugar, mas eu quero estar com você no lugar de mais intimidade que se pode ter. Eu quero viver com você um lugar de maior proximidade, de maior intimidade mesmo, de comunhão que uma noiva pode ter. Então esse é um clamor, e ela fala o seguinte: leva-me depressa. Eu anseio logo por isso, eu quero logo por isso. O que ela está querendo dizer é que nós como igreja, nós não podemos nos conformar com um relacionamento raso, com um relacionamento de simplesmente conhecer mais ou menos, de simplesmente estar, não. Ela está falando que é um clamor que a igreja precisa continuamente gritar: Senhor, eu preciso estar num lugar de intimidade, de maior intimidade com o Senhor. É esse lugar que eu quero estar, é esse lugar que a nossa igreja precisa estar. E é isso que eu quero declarar nessa noite, querido, nessa igreja, que nós possamos entrar num lugar de profunda intimidade com o noivo. E aí chega onde eu quero começar a pregar. Versículo 5. Diga assim: estou escura, mas sou bela. E aqui começa, queridos, uma revelação da graça de Deus, do amor de Deus para com essa noiva, para com a igreja.
Essa noiva, ela faz duas afirmações que às vezes nós não imaginamos. Na verdade, não é que nós não imaginamos, nós não percebemos, nós não enxergamos. E quando ela fala, estou escura, ela está reconhecendo um estado que ela está vivendo. Um lugar que ela está vivendo. Ela está olhando para ela e está reconhecendo a sua própria fraqueza, as suas próprias lutas, as suas próprias dificuldades. Tanto é que ela fala assim, ó, eu estou escura, mas não liga não, eu estou escura porque o sol me queimou. Ou seja, porque eu já ralei muito. Porque você não sabe, você não imagina o meu passado, as dificuldades que eu enfrentei, as lutas que eu passei, os pecados que eu cometi. Você não sabe por onde, os caminhos que eu trilhei, tudo aquilo que já saiu da minha boca, tudo aquilo que eu já fiz. Então, eu entendo, eu reconheço isso, eu estou escura. Só que tem uma vírgula e ela fala, mas também eu sou bela. E quando ela fala isso, ela também mostra que mesmo ela tendo essas lutas, essas dificuldades, essas falhas, ela também entende que o noivo a enxerga, que ela se sente bela e amada aos olhos do Pai. Amém, queridos? E quando nós temos esses dois sentimentos, quando nós entendemos isso nos faz a gente querer estar mais perto do noivo, querer chegar mais perto do noivo, não fugir, mas ir para um lugar de encontro, porque nós entendemos que, independente dessa situação que nós encontramos, Ele nos enxerga como belo que nós somos. Agora, isso é muito importante, queridos, porque ela fala o seguinte, da minha própria vinha eu não pude cuidar. Ela fala assim, ó, eu cuidei da vinha dos outros. Eu tive muito cuidado com as coisas dos outros, mas da minha própria vinha eu não pude cuidar. O que representa a vinha aqui? Fala assim, o meu coração. Queridos, a vinha é o nosso coração. E quantas vezes nós somos muito bons para cuidar de muitos corações. Quantas vezes as mamães cuidam tanto dos corações do marido, dos filhos, dos amigos, dos ministérios, da igreja. Quantas vezes os papais, os empresários, cuidam dos corações dos funcionários, da empresa, dos amigos que estão à volta, tem paciência com todo mundo, mas da sua própria vinha, do seu próprio coração, não acha tão importante, ou acha que está tudo certo. Escute algo, querido, todos nós temos problemas na nossa vinha. Provérbios fala que o nosso coração é enganoso. Provérbios fala que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Se você sondar o seu coração, querido, você vai descobrir que teu coração é ruim. Que teu coração tem um lado bandido. Tem um lado que você inveja outras pessoas. Tem um lado que você deseja mal, em vez de desejar bem para outras pessoas. Tem um lado que você quer aquilo que é do outro, que não é seu. Tem um lado que você cria raiva. Tem um lado que você não perdoa de jeito nenhum. Que você faz uma carinha de bom, mas lá dentro tem uma mágoa, tem uma raiz. Todos nós, queridos, temos situações dentro da nossa vinha que precisam ser tratadas, que precisam ser cuidadas. E enquanto nós estivermos nessa vida, nós sempre teremos que cuidar dessa vinha aqui. De tudo que se deve guardar, guarda essa vinha, porque é dela que procede as fontes de vida. E essa noiva, ela fala assim, ó, eu cuidei de tantas, mas da minha própria, eu não pude cuidar.
Agora, dentro dessa verdade, eu preciso te trazer duas características que nós precisamos ter equilíbrio. Nós temos pessoas que olham para o eu sou escura, eu sou pecador, eu sou falho, eu realmente não olhei para a minha vinha, eu não cuidei do meu coração, e você se sente indigno, você se sente não merecedor, você se sente não pertencente, você não se sente filho, você não se sente amado, e você, por mais que você lute e venha e tente, você vive com esse sentimento de eu sou escuro. Por um outro lado, tem um grupo que esquece que é escuro e fala assim, eu sou bela, Deus me ama, estou na graça, Deus perdoa, está tudo certo, olha para mim, sou belo, Deus fez assim, Ele já sabia que eu ia pecar assim, já sabia tudo disso, que eu sou errado mesmo, e também não cuida da vinha, não guarda essa vinha. E qual que é a importância? Nós vivemos num equilíbrio entre essas duas partes, reconhecendo as nossas falhas, que nós somos pecadores, que nós precisamos cuidar do nosso coração, mas também que nós somos belos, amados aos olhos do Pai. Amém, queridos? E eu quero agora trazer algumas características, na verdade 4, para mostrar que você realmente é amado de Deus, para você entender que, independente de você ter as suas falhas, as suas dificuldades, que nós alcançamos graça e misericórdia, que Deus realmente nos ama, te ama, ama essas mamães, ama essa família, ama o casamento, ama os nossos filhos, e ama ver a nossa vida dar certo, amém? Então, a primeira eu quero dizer que nós somos amados por Deus, por causa da própria personalidade de Deus. Diga assim, personalidade de Deus. Queridos, primeira razão por que nós somos belos diante de Deus, é pela própria personalidade dEle, é por quem Ele é. Isso nos torna amáveis diante do Senhor. Isso vai abrir uma porta para que eu e você tenhamos um acesso direto àquilo que Deus é. Se você pegar a essência da Bíblia, você vai falar, Deus é amor. Se eu perguntar para você, Deus é o quê? Você vai responder, é amor. E é verdade, querido. Talvez a maior definição de Deus é Agora tem uma frase que diz que a beleza está nos olhos de quem vê. A beleza está nos olhos de quem? Por que nós somos amáveis para Deus? Porque Deus tem uma personalidade, Deus tem um olho. E a personalidade de Deus é graça, amor, misericórdia. Então, a forma como que Ele nos vê, teu óculos está aí? Vê se tem um ali na minha gaveta. Por favor, amor. Então, a forma como que Deus nos vê é de acordo com a personalidade dEle. É de acordo com o mover que está no coração dEle. As características que estão no próprio Deus. Então isso, a própria personalidade dEle, nos torna amáveis diante dEle. Amém? Dá o vermelhinho. Esse óculos tem história. Uau, agora você vai, se você não entender agora, você não vai entender mais. Presta atenção, dá o outro agora. Agora nós vamos fazer um teatro completo. O diabo olha para você. Fiquei bonito? Minha mãe fala que eu sou bonito, tá, querido? Eu acredito nela. O diabo olha para você,
ele vê você escuro. Ele vê você cheio de pecado. E ele começa a acusar. Ele começa a acusar você. Apontar os seus erros. E aí, você começa a acreditar nisso. Porque é a forma como que Satanás olha para você. Ninguém vai entender nada. Fala, o que é isso que está acontecendo lá? Presta atenção. Porque isso é poderoso. Aí, queridos, o que o diabo acha? Que Deus, Jesus está olhando com os mesmos óculos. Mas aí, a hora que Deus olha para você, Ele vê tudo vermelho pelo sangue de Jesus que já passou na sua vida. Então o diabo está aqui. Uau, eles estão tudo preto, o senhor não está vendo? Você está enganado, eles estão tudo vermelho, coberto no sangue de Jesus, remido. Não, eles estão tudo sujo, olha lá, tudo manchado. Não, de jeito nenhum. Olha, só estou vendo amor, graça, misericórdia. Só estou vendo gente que é belo, gente que tem potencial. Amém, queridos? Obrigado, pastora. Deu certo esse óculos, uau. Isso então não é um mérito meu, não é um mérito seu, mas é uma personalidade de quem Deus é, daquilo que está dentro dele, nos torna, ele nos faz ver com todo esse potencial, amém? Segunda característica, porque nós somos amados por Deus, é porque nós recebemos um dom da justiça. Diga, dom da justiça. Quando que acontece isso? Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós reconhecemos uma conquista que Jesus fez lá na cruz. Por isso que a Bíblia fala, por isso que Jesus chegou para Nicodemos e falou assim, Nicodemos, cara, não adianta você estar na igreja 100 anos, não adianta você entender tudo isso, não adianta você viver nessa religiosidade, você precisa nascer de novo da água e do Espírito, porque o que vai diferenciar a sua vida é quando você tem um real encontro, é quando você tem um prazer de falar, Senhor, eu preciso, me leva para essas recâmaras, me leva para os teus aposentos, Senhor, me beija, eu preciso de uma palavra revelada, eu não quero mais viver nesse nível raso, é quando começa a gerar uma fome, surgir algo dentro de você, que você sempre quer algo a mais de Deus. Então quando nós aceitamos e reconhecemos esse amor de Cristo, demonstrado naquela cruz, por mim e por você, a Bíblia fala que nós recebemos esse dom de justiça. 2 Coríntios 5, 21, pode ser RA agora normal, tá, meninos? Aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus. O único que não conheceu o pecado é Jesus, amém, queridos? Ele o fez pecado por... Então ele não conheceu nenhum pecado, mas ele resolveu carregar todo o pecado, meu e seu. Então ele se fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos... Uau! Então por que Deus nos ama tanto? Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele olha com aquele óculos vermelhinho, porque Ele olha para você e fala assim, cara, é justiça de Deus que está sobre eles, eles já reconheceram a cruz, aquilo que o meu filho fez lá na cruz, tornou para eles, providenciou o dom da justiça de Deus sobre a vida deles, somos justificados, amém? Isso é muito importante, querido. E às vezes a gente acha que essa justiça vai aumentando de acordo com o nosso crescimento em Deus. Não. Uma vez que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você realmente fez isso com fé, então significa que você já foi justificado e a mesma justiça do Pai está sobre você hoje e vai ser eternamente, em nome de Jesus, amém?
Isso é importante. Mais um texto, Romanos 3, 23. Diz assim: pois todos pecaram e carecem do quê? O que Paulo está falando aqui para os romanos? Cara, todo mundo é escuro. Tipo assim, todo mundo tem uma vida. O sol já queimou todo mundo. Todo mundo nessa labuta já tropeçou, teve um monte de erro. E a gente precisa assumir esse papel. É isso que ele está querendo dizer. Versículo 24. Mas sendo justificados... Uau! Você está entendendo que não tem um preço? Você está entendendo que não é pelo teu merecimento, é pela tua fé, é simplesmente por você acreditar. Você está entendendo que não é pela oferta que você traz aqui? Você está entendendo que não é pela cesta básica que você ajuda o teu vizinho ou com quem quer que seja? Não, nós somos justificados gratuitamente, para nós. Para Cristo foi duro, né? Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Queridos, olha o que está falando, que nós fomos tornados justiça por Deus, e que o Senhor nos deixou impunes aos pecados que a gente havia cometido, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, queridos, o segundo ponto que eu quero que você entenda, é que Deus, quando Ele olha para mim, Ele olha para você. Se você reconheceu a Cristo, se você entendeu que é pela fé, nós fomos justificados. Então Deus olha para nós, por mais que nós tenhamos pecados, falhas, o amor, a justiça de Deus, através de Cristo, nos torna impune a todos esses pecados, e nos faz caminhar de uma maneira livre, de cabeça erguida, sabendo que é Deus que nos perdoa. Amém? Terceiro, nós somos de Deus, amados por Deus, por causa da impartição do Espírito Santo em nós. Eu acho isso muito poderoso. Escute, quando a gente aceita Jesus, você sabe disso, você já ouviu falar sobre isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo passa a morar dentro dessa vinha. Que o próprio Espírito de Deus, você tem noção, queridos, que os três são um, uma trindade santa, um são três, três são um, e que parte disso está morando dentro de mim e de você. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele não consegue mais olhar simplesmente uma estrutura pecadora, suja, uma estrutura que foi danificada pelo pecado, que se reconhece escura, mas Ele consegue enxergar parte do próprio Deus dentro de mim e de você. E como que Ele, enxergando parte do próprio Deus dentro de nós, Ele não vai te amar? Como que Ele, olhando para você, vendo o Espírito Santo dentro de você, Ele não vai te aceitar? Ele não vai querer conversar contigo, não vai querer estar perto de você. Queridos, é uma parte dEle. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem toda a autoridade, Ele pegou uma porção do Espírito e falou assim, ó, vai, em todos aqueles que reconheceram, que querem, que aceitam, coloque, more. Você sabe disso, nós cantamos, sou casa, tabernáculo de Deus somos nós. Então essa impartição, Romanos capítulo 8, versículo 15, por favor, entenda isso. Porque não recebeste o Espírito para viverdes outra vez com medo. Não, queridos, hoje Deus vai te pegar, não é possível, Deus vai te pegar, você vai entender. Queridos, são todos versículos que nós já cansamos de ler, mas hoje vai fazer sentido diferente para o seu coração.
O que Paulo está falando para você, cara, você já aceitou Jesus, você não recebeu qualquer espírito. Você não recebeu um espírito de medo, para você continuar vivendo atemorizado, preocupado, desesperado. Você não recebeu um espírito qualquer, outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. O que Paulo está falando aqui, cara, você não recebeu qualquer espírito, um espírito de medo, você não recebeu um espírito de escravidão, mas dentro de você tem um espírito, que sem você perceber, você não imagina, mas ele fica gritando aí dentro de você, Deus, Abba, Pai, Ele quer esse Deus. Então tem um desejo dentro de você, de clamar Abba, Pai, que foi o próprio Deus que colocou, através do Espírito Santo, quando você aceitou Jesus. Então quando Deus olha para você, Ele não vê simplesmente essa pessoa pecadora, Ele não vê simplesmente a primeira informação, eu simplesmente estou escuro, porque eu pequei demais. Não, Ele vê que tem um espírito que o próprio Deus colocou aí dentro de você, que é um espírito que clama por Ele, um espírito de adoção que nos torna filhos, e esse espírito clama, Abba, Pai. Entenda isso, queridos, quando o Espírito Santo entra em nós, entra um desejo sincero de obedecer a Deus. Por isso que eu acredito, queridos, que quando você fala assim, nossa, eu quero, Senhor, eu quero te obedecer, Senhor, o Senhor conhece meu coração, eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero orar mais, eu quero ler mais a Bíblia. Aí você se frustra porque passa um pouquinho e você desanima, mas quando Deus olha para você, Ele vê que esse sentimento é verdadeiro, é sincero, porque tem um espírito dentro de você que clama, Abba, Pai, e que é de verdade. Quando você está falando isso, você não está mentindo para você mesmo, você está com essa vontade mesmo, com essa sinceridade. Por quê? Esse espírito, ele é sincero, mas não é maduro. Então tem uma sinceridade dentro do seu coração, mas não tem uma maturidade, para que esse desejo que você tem, de viver tudo aquilo que Deus quer para você, realmente se realize. Então fica esses altos e baixos, porque você tem um espírito sincero, que é o que Deus olha, que é aquilo que agrada ao Pai, mas que ainda é imaturo, que precisa caminhar, prosseguir, continuar andando, para que ele possa amadurecer e conquistar níveis altos no Senhor. Amém, queridos? Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Queridos, é o próprio Espírito de Deus que revela, que mostra aqui dentro, que nós somos, que nós temos, que nós conseguimos, que nós podemos, que esse espírito de adoção realmente é verdadeiro dentro de nós. Isso é uma verdade que precisa estar, querido, grudado, arraigado, preso dentro de você. Por mais que a gente tenha a imaturidade, tenha um desejo sincero de agradar a Deus. Você está me entendendo o que eu estou falando, queridos? Quantos de nós não? Eu acredito que todos nós. Você já chegou e falou, Senhor, eu quero te agradar. E Deus olhou e falou assim, cara, é verdadeiro. Isso que Ele falou é verdadeiro, Ele quer mesmo me agradar. Senhor, eu quero te obedecer. E Deus olhou para dentro de você e falou, realmente é sincero, é verdadeiro. Talvez você não tenha conseguido. E talvez você mesmo se frustre com você. Por quê? Porque não quer dizer que não seja verdadeiro. Quer dizer que ele não tem uma maturidade ainda em Deus, para viver tudo aquilo que Ele está clamando aí dentro. Abba, Pai, vamos obedecer, vamos agradar, vamos buscar, vamos ter lugar mais de presença, vamos ter lugar mais de intimidade. É isso que nós precisamos. Tem um Espírito gritando aí dentro de você. E quando o Pai olha para você, faz você se tornar amado dEle. Amém, queridos? Quarto e último, e aqui eu já quero concluir. Nós somos amados por Deus por causa do nosso destino eterno. Diga, destino eterno. Uau!
Queridos, Deus não olha para mim e para você só por esses 80, 90, 100 anos de vida. Sabe, hoje eu estava lembrando, é Dia das Mães, tem um grupo de família, e eu vi uma foto da minha avó, que já faleceu há alguns anos. Minha avó faleceu com 93 anos, se eu não me engano, e meu avô com 95. Mas eu ia perguntar para minha mãe e acabei esquecendo. Porque eu queria esse dado com precisão. Eles casaram muito novos, queridos. Eles fizeram mais de 70 anos de casados. E eu fiquei... E como eu estava falando de noivo, noiva, e de relacionamento, eu falei, Deus, 70 anos de casado. Queridos, mas 70 anos para Deus... E às vezes a gente acha que esse amor de Deus, que Deus olha para mim, para você, só com essa vida. Mas não. O que faz eu e você sermos amados é que Deus te enxerga. Imagina daqui 1 milhão de anos, junto com Ele, adorando, servindo e estando nas recâmaras de amor junto com o Pai. A gente enxerga simplesmente 70 anos, mas Deus não. Deus, Ele está olhando para você e fala assim, eles nem imaginam, eles estão achando que é só esse tempo curto, mas eu já estou fazendo plano com eles, para daqui 100, 200, 500, 1000, 5000, sei lá quantos 1000 anos, eles do meu lado, a gente vivendo junto, a gente adorando junto, a gente tendo um relacionamento junto, porque eu fiz eles como filhos para mim. Queridos, e isso nos torna preciosíssimos para o nosso Pai. E aí tem um versículo que, se você entendê-lo, já valeu tudo. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, 4, versículo 9. Põe na NVI, por favor. Uau. Queridos, olha o que o noivo fala para a Sulamita. Você fez disparar o meu coração. Minha irmã, minha noiva, fez disparar o meu coração com um simples olhar. Até aí. Querido, sabe o que o noivo está falando para você? Que com um simples olhar teu, você fez o coração dele ser arrebatado, ser disparado, tremer. Sabe aquela pessoa quando você era namoradinho, querido, que você via um paquera, que teu coração até estava taquicardia assim, ó. Você imagina o Deus, o Criador, olhar para você, e com um simples olhar, o próprio Deus falar assim, uau, vocês não têm ideia, igreja Amir, que com o olhar de vocês, meu coração disparou, eu fiquei apaixonado por vocês. Você não tem ideia de que é você estar lá naquele tempinho teu de oração e você conseguir disparar o coração de Deus. Você conseguir mover o coração de Deus. Sabe, às vezes nós não entendemos a importância, nós não enxergamos o nosso valor. A gente acha que as nossas falhas, os nossos pecados, tem consequência? Claro que tem, querido, são sementes. Enfrente e vença. Mas isso não tem nada a ver com o amor de Deus e um perdão de Deus que está sobre a sua vida. Só que tem um ponto aqui. Porque esse disparar do coração de Deus também foi causado por aquela pessoa que talvez você não goste. Talvez por aquela pessoa que pisou no seu pé. Talvez por aquela pessoa que te chateou. Talvez por aquela pessoa que você fala, esse não merece. Esse não presta. Sabe, queridos, Deus não olha, às vezes a gente não entende o sol, né? Qual foi o caminhar, o tanto que essa pessoa está escura, o tanto que ele foi queimado, o tanto que ele foi judiado, olhando vinhas dos outros sem olhar dele. Sabe quantas pessoas ruins, difíceis, porque simplesmente estão fora de uma posição que Deus queria que eles estivessem, porque foram criados assim, porque nunca receberam amor, porque os seus pais também na ignorância talvez fossem assim.
E Deus olha diferente. A beleza está no olho de quem? E a beleza da forma como que Deus vê, tem um óculos, eu e você não temos. Então a gente enxerga os defeitos, os pecados, e a gente é muito bom para julgar, para apontar o dedo. Mas Deus, Ele coloca o óculos e fala, uau, eu estou vendo que é escuro, mas é belo, é importante, tem futuro, tem propósito. Morri por ele também. Sabe, nós temos que mostrar mais para as pessoas o amor de Deus do que apontar os seus pecados. O mundo está cheio de dedo apontando o erro, mas pouca gente apontando para o céu. Pouca gente falando assim, ó, você tem teus erros, mas eu vou te mostrar um amor que pode encobrir todos esses erros. E a gente é muito bom para falar assim, ó, você está fazendo isso, você tem que parar com isso, você tem que deixar disso. Querido, procure falar que Deus te ama da mesma forma. E esse Espírito vai entrar naquela pessoa, vai gerar um clamor de Abba Pai, Abba Pai. E essa pessoa começa, Abba Pai, eu preciso entrar num lugar de intimidade. E ele começa a entrar num lugar de intimidade, e ele olha e fala assim, não tem mais por que eu viver nessa vida de pecado, não tem por que eu fazer essas coisas, então eu vou abandonar, porque aquele que me amou é poderoso, é muito maior do que tudo isso que eu já vivi até hoje. O que eu quero dizer, queridos, nessa noite tão especial, de Dia das Mães, é que Deus ama demais. E eu te dei 4 razões porque Ele te ama. Escute. Nós somos transformados, não é pelo quanto a gente ama Deus, mas é por quanto nós entendemos, nos sentimos amados por Ele. Você pode repetir isso comigo? Quero que isso entre no teu coração. Diga assim, o que me transforma não é o quanto eu amo a Deus, mas é o quanto eu sei, ou o quanto eu sinto, que eu sou amado por Deus. Queridos, o que faz a diferença é você entender que você é amado por Deus. Porque quando você sabe que você é amado, você não tem coragem mais de machucar. Você não quer sair fora da linha. Você não quer desviar do percurso. Você não quer entristecer o noivo. Você não quer machucar a pessoa que você ama. Então, o que nos transforma é muito mais quando nós sentimos amados do que aquilo que nós amamos. Se perguntar para o Brasil inteiro se ama a Deus, ele vai falar, eu amo a Deus. Tem uma realidade. Todos nós somos escuros, o sol nos queimou, andamos por caminhos difíceis. Às vezes negligenciamos a nossa vinha, precisamos tomar cuidado. Mas também tem uma verdade, que somos belos, e que Deus nos ama, e que Deus nos aceita, e que Deus tem planos e propósitos para os nossos corações. Amém? Você pode colocar de pé, por favor? Senhor, as tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro o teu lugar em ti.
Escute, querido. Hoje é um dia que Deus quer resgatar esse amor no seu coração. Sabe, quantos de nós estamos na casa do Pai, mas não sentimos filhos? Quantos de nós olhamos para nós e enxergamos as nossas falhas, os nossos pecados? Tem um desejo sincero de querer agradar, mas não sentimos amados, pertencentes, não sentimos abraçados. E a minha oração é que o teu coração exploda essa noite de um amor de um pai que preocupa, que ama e que quer cuidar de você. Essa oração de buscar um lugar de intimidade, de um lugar de revelação, de um lugar de presença, vai fazer toda a diferença na noiva, na igreja. Não se contente com o raso. Não se contente em estar em um lugar que todos estão. Momento de intimidade às vezes é você e o pai, sozinho. É você e o noivo, sozinhos. É um lugar que você se rasga, que você chora, que você adora. É um lugar, talvez na sua casa, nem na igreja, mas é um lugar que você precisa estar, que você precisa almejar, que você precisa querer. Lembra, a beleza está nos olhos de quem vê. E quando Ele vê você, quando Ele olha para você, simplesmente com um olhar seu, faz o coração dele disparar, arrebata o coração dele, de tanto que você é importante, de tanto que Ele te ama. E eu queria orar com você, quero orar com o seu coração. Na verdade, quero falar duas coisas. Eu quero, de repente você não se sente filho, talvez você esteja nos visitando e nunca reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você nunca sentiu esse amor do Pai, e essa palavra está aí gritando dentro do seu coração. Você percebe que é um tempo de você entrar num lugar diferente, de conhecer um Pai diferente, uma intimidade diferente. Então eu quero te dar essa possibilidade, essa oportunidade de talvez você que nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, que você possa fazer nessa noite. Por que eu faço isso, queridos? Porque a Bíblia fala, Romanos 10, versículo 9 diz que se com a tua boca confessares, queridos, é necessário uma confissão. Para nós tornarmos filhos, nós precisamos convidar. Não são todos que são filhos. Jesus, ele respeita a sua decisão. Ele respeita o seu querer, a sua vontade. E de repente, esse Espírito Santo está aí hoje, te incomodando, para você falar: Senhor, eu quero que o Senhor venha morar dentro do meu coração. Mas pastor, eu creio, eu já fiz isso. Queridos, quando a gente assume um papel verdadeiro de levantar a mão, vir aqui na frente, queridos, é muito diferente. Quem já fez isso sabe. Por quê? Porque é um reconhecimento diante do reino espiritual, diante de anjos, diante de demônios, diante do próprio Deus. Aí eu falo assim, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho dessa escolha, eu sei aquilo que eu quero, e eu sei que eu quero viver isso, e esse é um chamado. É um chamado. Jesus simplesmente ele chegava para multidão, para os discípulos e falava: vocês querem? Segue-me. Sabe, muitos não quiseram, e muitos levantaram a mão e falaram: nossa, isso é para mim. Então de repente hoje é uma noite que é para você. Se você quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eu quero te dar essa oportunidade. Eu quero que você levante sua mão. Na verdade nem precisa levantar a mão, eu queria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar com você. Se você está desviado também, se você por algum motivo se sente longe, e quando eu falo desviado, querido, eu não estou falando, de repente você está desviado dentro da igreja,
De repente você está dentro da igreja, vivendo uma religiosidade, mas não está com essa paixão, não vive, não se sente esse amor de Deus. E você entendeu que o Pai te ama e que Ele tem um lugar diferente, que tem algo a mais para você. Eu também quero te convidar para você vir aqui na frente. Então, se tiver pessoas desse jeito, enquanto os meninos cantam, por favor, vem aqui na frente, não demore não, que nós temos muita coisa ainda essa noite. Para amar-me tanto assim, tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste. Pode vir, querido. Desejável para Deixa esse amor te pegar, deixa esse amor que não te julga, deixa esse amor que não aponta, mas simplesmente te aceita, simplesmente quer te pegar, simplesmente quer demonstrar, quer transformar. Eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, às suas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar. Tem mais alguém? Se tem, venha, queridos. Se tem, venha, que eu quero orar. Você que se sente, que precisa, que quer receber essa oração. Onde eu me apaixono Se não, mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, às suas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Pai, a nossa oração nos leva, Senhor, a um lugar de intimidade. Pai, nós não queremos como noiva, como igreja, viver em um lugar raso, em um lugar qualquer, em um lugar de multidão. Não, Senhor, nós queremos num lugar de intimidade. Pai, nós queremos os teus aposentos, aonde está o teu coração, aonde nós podemos enxergar o Senhor, aonde nós escutamos, Pai, aquelas palavras como fosse um beijo de intimidade, palavras reveladas que faz o nosso coração tremer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, declaramos o amor do Senhor sobre cada vida, sobre cada família, sobre os corações, sobre as mães. Muito obrigado, Pai, um dia tão especial. Obrigado por esse amor. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia. Senta um pouquinho que nós temos uma apresentação agora das nossas crianças. Fabio, me ajuda aqui.
trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe, tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti. Hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Mãe, sinônimo de amor. Mãe, tem remédio na hora da dor. Mãe, nos corrige pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão pouco para te agradecer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti. Hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti. Hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. A paz, igreja. Amém? Bom, hoje eu estou aqui representando as crianças e agora eu quero chamar algumas das nossas crianças do Ministério Infantil que vão prestar uma homenagem para as nossas mamães. Pode entrar o primeiro grupo. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor é com você. Lucas 1:28. Mamãe, seu toque é tão suave quanto uma rosa vermelha. Mamãe, o teu perfume é tão agradável do que uma lavanda. Você deve ser conhecida pela beleza que vem de dentro.
A beleza imperecível dá um espírito manso e quieto, que é tão precioso para Deus. 1 Pedro 3:4. Mamãe, você é linda e cacararica. Mamãe, seu abraço da maçã boca de fora do campo. Mamãe, você é tão maravilhosa quanto todas as flores que o nosso Criador fez. Mamãe, seus são tão brilhantes quanto o dia-sol. Qual é o lírio entre os espinhos? Tal é a minha amada mãe entre as donzelas cantares 2:2. Mamãe, seu amor é tão raro quanto o lírio de fogo. Honra por tudo que suas mãos fizeram e que as suas obras lhe tragam louvor à porta da cidade. Provérbios 31, versículo 31. Mamãe, seus ensinamentos são tão valiosos quanto uma rosa do deserto. Ela abre a boca com sabedoria e o ensino da bondade. Está em sua língua, Provérbios 31, 26. Mamãe, seu cuidado é tão precioso quanto uma rosa azul. Muito bem, mamães. O Ministério Infantil, juntamente com o Ministério de Dança, deseja um... Crianças, podem descer e entregar as lembrancinhas para suas mamães. Agora as mamães que não tiveram seus filhos aqui, todas as mamães que estão presentes na igreja, por gentileza, fiquem de pé. E agora o Ministério Infantil vai entregar a lembrancinha para todas vocês. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe, tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe, também correu
corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deu. As mamães, fiquem de pé. Não, querido, desculpa, as mamães que não receberam ainda. Só pra gente saber, ok? Mamãe, você que é mamãe e não recebeu, uma das crianças, cadê as crianças? Pega as lembrancinhas, por favor. Ministério Infantil, profs. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor. Alguma mamãe não recebeu? Levante a mão aí. Olha lá, ó, lá atrás, meninas. Se acabar lembrando, nós vamos orar para multiplicação. Não, mas tem para todas. Querido, só deixa eu dar alguns recados importantes, por favor. Mamães receberam ou não? Por favor, mamãe que não recebeu. Ah, lá atrás, ó, atrás. Mais alguém? Alguma mamãe? Todas? Queridos, mais uma vez, Deus abençoe cada mãe. É simplesmente uma lembrancinha. Eu quero agradecer ao Ministério Infantil pela dedicação, sabe, não é fácil. Quero agradecer às mães. Somos muitas crianças com pouco tempo de ensaio e tem que as mães trazerem, aquelas que realmente saíram das suas casas, comprometeram, minha gratidão, e que você não enxergue simplesmente como uma lembrancinha, mas como um ato de amor de Deus pela sua vida, pela sua casa, que mais uma vez você se sinta amada.